Hoje eu vou contar para vocês os bastidores de uma consultoria contábil. Eu vou contar para vocês um caso prático de como nós resolvemos uma questão de um cliente em relação à estratégia empresarial e como nós fizemos a estruturação contábil para ele. E talvez você esteja se perguntando por que eu contaria isso. É porque essa semana eu recebi um direct de um colega me perguntando assim: Frederico, eu sempre vejo você postando que você está prestando consultoria contábil para vários empresários. Mas aqui, o que se trata mesmo essa consultoria que você está prestando? E aí depois ele ainda me fez outra pergunta ainda. Ele me perguntou assim: Frederico, é verdade que você cobra para poder fazer consultoria contábil? E foi interessante porque, a princípio, eu fiquei refletindo comigo mesmo, porque para mim, assim, soava tão natural, né? Você prestar uma consultoria contábil e cobrar por ela. Porém, realmente eu fiquei pensando e percebi que dentro realmente do mercado contábil, isso não é tão comum assim. E pensando em dar uma resposta para esse meu colega que me fez essa pergunta, eu também percebi que fazendo um vídeo e falando um pouco sobre isso, eu também poderia inclusive usar isso para poder orientar outros tantos empresários sobre como eles podem utilizar a contabilidade de maneira consultiva, tá? Quando é que um empresário pode procurar um contador? E por que ele deveria procurar um contador consultor? Tá? Então, eu pensando em tudo isso, resolvi fazer esse vídeo contando tudo isso para vocês e realmente aí pensei, poxa, como é que eu vou expor tudo isso de uma maneira que fique fácil de compreender e uma maneira também que fique interessante de ouvir para as pessoas que estão do outro lado. E aí eu realmente decidi falar um caso prático de uma consultoria que eu realmente dei dentro do meu escritório, tá? E de como que nós resolvemos contabilmente uma questão e um problema de um cliente. E essa solução que nós apontamos para ele foi realmente uma estratégia empresarial e uma estruturação contábil, tá? Para que ele pudesse empregar dentro da empresa dele, dentro daquele problema, né, ou daquela questão que ele tinha trazido para o escritório. E, como eu estou te dizendo, eu vou te contar isso. Vou entregar, inclusive, qual foi essa consultoria e o que nós dissemos para esse cliente. E talvez, né, você esteja perguntando: Frederico, mas se você vai fazer isso, você é muito bonzinho, tá? E a questão não é essa, tá, gente? Eu não estou fazendo isso porque eu sou bonzinho. Eu estou falando isso por quê? Porque eu sei que, assim como esse meu colega não entendia, e assim como eu percebi que dentro do mercado não é muito comum ter esse tipo de consultoria contábil, eu sei que ao expor isso, eu vou ajudar e conseguir fazer com que outros empresários percebam como o meu escritório pode ajudá-los em relação à estratégia empresarial, em relação à estrutura contábil. Então, e também eu sei que vou estar ajudando o próprio mercado a entender o valor que a consultoria contábil pode ter, tá? Especialmente no sentido da economia que uma boa consultoria contábil pode ter, no sentido de demonstrar que uma boa consultoria contábil ou uma boa estruturação, uma boa estratégia empresarial pode significar para você uma enorme economia futura e especialmente pode significar para você ausência de problemas
futuros que você teria se você não tomasse esses cuidados antes, tá ok? Pessoal, mas antes até mesmo de seguir, eu percebi que sequer eu me apresentei. Meu nome é Frederico Josué, eu sou advogado, sou contador e sou sócio fundador da Frater Contabilidade. E aproveitando essa pausa que nós fizemos, eu vou pedir para vocês também, olha, já segue essa página, tá ok? Dá um like nesse vídeo e vou pedir para você também, se você ao final gostar desse vídeo, faça um comentário. Se você não gostou, também tudo bem, deixa seu comentário. Se ficar alguma dúvida sobre o que foi dito aqui, também te peço, já deixa aqui nos comentários que eu vou fazer questão de responder a cada um de vocês sobre todas essas questões. Só um instantinho que eu vou tomar um copo d'água. Eu preciso que você entenda uma coisa muito importante. O profissional de contabilidade, ele é o profissional que mais conhece de empreendimentos, é o profissional que mais conhece de negócios, é o profissional que mais conhece de empreendedorismo. E isso por quê? É porque ele aprendeu na faculdade? Não, não é porque ele aprendeu na faculdade. É porque ele aprendeu numa pós-graduação, numa MBA, no mestrado, doutorado? Não, não é isso. O profissional de contabilidade, inclusive você já parou para pensar que o profissional de contabilidade ali no seu escritório, ele tem 30, 50, 100, 200, 500, 1000 negócios aos seus cuidados? Então, pensa comigo o quanto esse profissional conhece de negócios em função da prática diária que ele tem com isso. E, inclusive, eu até vou fazer um parêntese aqui, tá? Porque é importante. Eu sei que anteriormente, e se você não está observando esse movimento do mercado, talvez você precisaria se atentar que realmente, até há pouco tempo atrás, bastava você ter um bom diploma, formado numa boa faculdade, que estava tudo ok, tá? Você já era tido como um ótimo profissional. Mas o mercado está fazendo um movimento no qual se valoriza muito mais o resultado, tá? Não importa. Então, por exemplo, você formou, você tem várias formações, você tem vários cursos, mas a pergunta que o empresário hoje faz é o quê? Quais foram os resultados que você já alcançou? O que é que você é capaz de fazer com esse conhecimento, tá? Quais as soluções de problemas você é capaz de fazer com esse conhecimento que você tem? É esse o movimento que o mercado está fazendo atualmente, tá? E se você realmente não se atentou a isso, seria importante você começar a observar isso, o quanto o mercado está focado em ver o resultado das pessoas, a capacidade de execução dela, muito mais do que propriamente ou unicamente a formação que ela tem. Logicamente que formação ajuda muito, tá, pessoal? Não estou falando isso, mas ela tem que vir sim agregada com outros valores e com outras qualidades. Mas retomando a situação do contador, o contador é exatamente isso. O contador ele tem ali dentro do seu escritório 100, 200, 1000 empresas aos seus cuidados. E eu não sei se você sabe, mas o contador ele tem acesso a absolutamente todos os dados daquelas empresas, a todas as informações daquelas empresas. Então, você conseguiu perceber o quanto que esse profissional conhece de negócios? O quanto que ele conhece de empreender? E o mais interessante também, ele não tem só contato com os números, ele acaba tendo contato também com os próprios sócios dessas empresas. Então, imagina se ele tem lá 300 empresas, cada empresa com 2 sócios. Então, são 600 empresários em contato com esse contador. Tá? E cada um desses empresários com uma estratégia de negócio, uma estratégia de mercado diferente, com uma maneira de gerir diferente, tá ok?
E o contador é a pessoa que tem contato com todas essas informações. Então, eu acredito que até aqui você já percebeu o quanto que esse profissional pode ser útil para o seu negócio. Tá? Inclusive, o contador ele consegue te dizer, por exemplo, no mercado de aí que nós estamos, o contador facilmente ele consegue te dizer qual é o ramo, tá? Qual que é o segmento que está dando dinheiro, que está dando lucro e o que não está, porque justamente ele está lidando com esses números diariamente. E até eu vou mais longe para vocês, tá? Como contadores, a gente tem tanto contato com empresários, tá? E você consegue perceber tanto a mentalidade deles, que chega um ponto que você consegue, inclusive, separar qual empresário vai fazer sucesso e qual não vai fazer sucesso. Você consegue perceber qual vai crescer e qual não vai crescer. Por quê? Porque você se torna um especialista nessa percepção. Tá? Você consegue realmente perceber naquela pessoa, no mindset dela, eu sei que isso está batido, mas é isso mesmo, através da mentalidade dela, através do conhecimento dela, através da metodologia dela, você consegue perceber onde é que ela vai parar, tá ok? Ou qual o trajeto que ela vai ter enquanto empresário. E isso tudo isso tudo acontece por quê? Porque o contador realmente ele tem esse contato diário com os empresários. Pessoal, no início desse vídeo, eu falei para vocês que ia falar sobre um caso que ocorreu dentro do meu escritório. Tá? E comumente, quando a pessoa chega no meu escritório, eu acabo traçando para ela alguns planos empresariais, alguns planos, algumas estratégias, algumas estruturas para que ela possa conduzir o negócio dela, tá ok? E muitas vezes eu até faço assim um plano A, um plano B, um plano C e um plano D. E isso por quê? Por quê, pessoal? Para você traçar um plano para um empresário, a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer muito bem quem é essa pessoa que está na sua frente. Então você precisa de saber assim, você já tem negócios? Você já fez outros negócios antes? Quanto tempo tem a sua empresa? Qual a sua experiência enquanto empresário? Qual é a sua formação acadêmica? Você já empreendeu antes? Não empreendeu? E o mais importante, depois de todas essas questões, é você saber qual é o capital que você dispõe. Em que momento a sua empresa está? Ela está no começo? Ela está no meio? Ela já está grande? Ela está em fase de expansão? Então, todas essas perguntas você precisa de saber para aí então você começar a falar em consultoria. Tanto é que quando entram no meu escritório, tá? E é isso que acontece lá dentro, no primeiro momento é só o empresário que fala. Eu só faço perguntas. Tá? E por que é importante você saber essas informações? Porque pensa comigo, o que vai adiantar eu virar para um cliente e falar assim, olha, vamos falar aqui de holding, vamos falar aqui de offshore, vamos falar aqui de franquias. O que vai adiantar eu falar isso para um empresário que está no começo, para um empresário que está começando o seu negócio, ou um empresário que especialmente não aguenta pagar uma estrutura deste tamanho? Então, conseguiram perceber qual é e por que é tão importante você fazer todas essas perguntas e essas indagações antes de começar a sua consultoria? Inclusive, até eu vou voltar aqui, porque eu falei aqui offshore, e eu sei que algumas pessoas já se assustam com essa palavra, tá? Mas, pessoal, offshore não tem nada de ilegal não, tá bom? Offshore é um negócio como qualquer outro. Inclusive, em certas situações, pode ser, inclusive, muito indicado para o seu cliente. Tá?
Agora, qual que é o problema da offshore? É quando as pessoas utilizam isso de maneira ilegal. Mas, da mesma forma como eles podem utilizar offshore de maneira ilegal, eles também podem utilizar uma empresa limitada ou uma empresa básica de maneira ilegal. Então, pessoal, não se assuste com o nome, tá bem? Inclusive, é um tema que vale muito a pena ser estudado. Mas como eu estava dizendo, então não vai adiantar você indicar para o empresário uma estrutura desse tamanho, porque ele não vai conseguir pagar. Ele não consegue manter. Qual o capital que ele dispõe? Tá? E muitas vezes, por exemplo, a pessoa sequer ela dispõe de muito dinheiro. E até pelo contrário, ela está começando um negócio que é para tentar capitalizar, para fazer o negócio crescer. Então você precisa de entender esse momento. Inclusive, muitas vezes o que eu indico para o meu cliente é exatamente fazer um MVP. O que é um MVP? É o Minimum Viable Products. Produto mínimo viável. O que é o produto mínimo viável? Meu amigo, não vamos criar uma estrutura gigante agora não. Por quê? Porque você não vai ter condição de sustentar, você vai quebrar. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma estrutura minimamente viável para que o seu negócio comece a funcionar. Tá? E muitas vezes, pessoal, a indicação que eu tenho para esse cliente é simplesmente ele abrir um MEI, um microempreendedor individual. Por quê? Porque não vai adiantar eu indicar para ele, neste momento, fazer uma empresa limitada. Porque até mesmo o fato de ter que pagar, o contador todo mês pode significar a falência da empresa dele, porque realmente ele não dispõe de capital. Vocês conseguiram perceber o quanto que é importante você ter essa percepção ou você entender o cliente que está na sua frente? Então, por exemplo, o MEI pode ser uma ótima alternativa para ele, até a gente pensando em MVP, no produto mínimo viável. Por quê? Porque o MEI ele não precisa de contador, porque o MEI paga apenas R$ 51,00 mensais de impostos. E porque o MEI sequer precisa emitir nota fiscal em regra. Você conseguiu perceber que realmente, dependendo do estágio onde o seu cliente estiver, talvez essa seja a melhor indicação para que ele possa começar? Tá? Então, depois de fazer todas essas perguntas, entender o momento que o cliente está, aí sim eu posso indicar para ele aquilo que é mais indicado, tá? De acordo com o momento e de acordo com o capital e de acordo com a experiência que ele tem. E agora realmente falando do caso que veio, que aportou até o meu escritório e que nós resolvemos para o cliente, montando para ele uma estratégia empresarial e uma estrutura contábil, foi a seguinte. Meu cliente já tinha uma empresa, a empresa dele já está bem constituída, uma empresa que vai bem, porém, ele precisava tracionar, ele queria fazer a empresa dele crescer. E para isso, o que ele precisava? Ele precisava de investimento. Só que tem o seguinte, ele tentou o financiamento no banco e não conseguiu. Inclusive, você que é empresário sabe o quanto que isso é comum, tá? E até por que isso é comum? Pessoal, para você conseguir o financiamento do banco, você precisa primeiro criar um relacionamento com o banco, tá bem? Ô Fred, mas que relacionamento é esse? É o seguinte, imagina assim, uma pessoa chega até você e fala assim, um colega, aqui me empresta 10 mil reais? Do nada, ele chega para você e te pede isso, você emprestaria? Não, possivelmente não. Agora, se esse colega chega para você e fala assim, me empresta 200 reais? E depois ele vai lá e te paga. Depois ele fala assim, cara, eu estou precisando de novo, me desculpe, você pode me emprestar 500 reais? E na data marcada ele vai lá e te paga. No dia que essa mesma pessoa chegar até você e te pedir 5 mil, 10 mil, a chance de você entregar para ela é muito maior. Por quê? Por causa do relacionamento que vocês criaram.
da relação de confiança que foi criada entre vocês, tá? E com o banco é a mesma coisa. Então, empresário, se você pensa no futuro em pegar algum dinheiro emprestado no banco, inclusive é muito aconselhado em algumas circunstâncias, você primeiro precisa de criar uma relação com o banco. Porque se você chegar lá do nada e pedir para o banco um empréstimo de 100 mil, 200 mil, ele não vai te emprestar, porque ele não te conhece. Então você primeiro precisa criar uma relação de bom pagador com o banco, para então você ter acesso a créditos maiores. Tá ok? Uma outra alternativa que esse meu cliente que queria alavancar o negócio dele, queria fazer o negócio dele crescer e que precisava de aporte financeiro, era realmente buscar uma empresa de investimento. É uma boa alternativa também, tá, pessoal? Uma empresa de investimento, tem muitas empresas, cada vez mais tem empresas se especializando em fazer isso. Tá certo que na sua maioria elas apostam muito mais em startups, mas também você pode conseguir investimento, inclusive estrangeiro, para a sua empresa aqui no Brasil. Mas essas empresas são extremamente exigentes. E aqui eu já vou te dar outro toque. Empresário, quando uma empresa quiser investir no seu negócio, ou muitas vezes até o próprio banco, ele vai te pedir um balanço patrimonial. Ele vai pedir para você uma DRE, uma demonstração de resultado. Só que a maior parte dos empresários sequer tem esses documentos. E sabe por que eles não têm? Eles não têm simplesmente porque eles não fornecem para o contador todas as informações necessárias para que ele possa gerar essas informações e gerar esses relatórios. De que eu estou falando? Pessoal, você precisa de entregar, tá? Inclusive está na lei, é uma obrigação você entregar os seus extratos bancários para o contador contabilizar. As despesas que a sua empresa tem, elas precisam de ser enviadas todo mês para o contador para ele poder contabilizar. Se você comprou um maquinário, esse maquinário precisa de ser levado para o contador para que ele possa contabilizar, porque é através dessas informações que são geradas as relatórios contábeis. Tá ok, pessoal? Então você precisa de fazer isso. E isso vai facilitar muito no momento em que você quiser buscar um empréstimo externo. Tá ok? Mas esse meu cliente, ele estava com esse problema, ele não conseguia dinheiro, financiamento do banco, ele não conseguia investimento externo, e esse cliente chegou para mim e falou o seguinte: Frederico, eu ouvi uma coisa aí de crowdfunding. E você, contador, já ouviu essa palavra? É importante você pesquisar. Inclusive, isso é muito novo. O que é o crowdfunding? É um financiamento coletivo. Tá? Esse financiamento coletivo, comumente, ele era usado para outra finalidade. Por exemplo, era uma pessoa, um atleta que estava querendo viajar e havia-se um financiamento coletivo para poder financiar a ida dele. Ou era uma operação de uma pessoa que precisava ser feita, ou alguma coisa nesse sentido. Tá? Mas o que aconteceu com o mercado? Olha só que interessante. O mercado pegou esse conceito de crowdfunding e aplicou dentro dos negócios. E o que é o crowdfunding? É você realmente abrir para pessoas externas investirem dentro da sua empresa. Tá? Só que quando ele me falou isso, a ideia é genial. Só que para você tornar isso operável, nós temos um monte de problema. Tanto é que na hora eu falei com ele assim, olha, eu não vou deixar você fazer isso. E por que eu falei que eu não ia deixar ele fazer isso? Pessoal, pensa o seguinte, numa empresa, se você tem 2 sócios, já é extremamente complicado. Agora você imagina numa situação onde você vai, por exemplo, a ideia dele era tentar captar, fazer um crowdfunding de 100 pessoas, cada uma investindo R$2.000. Então a intenção dele era captar R$200.000. Agora você imagina 100 sócios dentro de uma empresa. Se 2 já é difícil, imagina 100. Então na hora eu falei com ele, não, isso a gente não vai fazer dessa forma. Porque
você vai resolver um problema de capital, mas você vai ter inúmeros outros problemas em função disso. Inclusive, um dos problemas que pode acontecer é o quê? Foi o que eu alertei ele. Imagina só, chegando na sua empresa, se você presta serviço, uma dessas pessoas que investiram, se achando dona, chega lá e fala assim, ok, eu investi na sua empresa, então eu vim aqui que eu quero essa prestação de serviço gratuita para mim. Porque eu sou dono, então eu quero, presta o serviço para mim gratuitamente. E se você vende um serviço, essa pessoa poderia se achar no direito de ir dentro da sua empresa e pegar algum desses produtos também gratuitamente, porque afinal de contas ele ia dizer que ele era sócio da empresa. Tá ok? Então, pessoal, eu alertei ele desses cuidados, que não funcionaria bem dessa maneira. E também ainda alertei ele para outra questão também. Imagina assim, nós vamos colocar 100 pessoas, nós vamos trazer 100 pessoas para dentro do contrato social da empresa? Como que ficaria a operação disso? Imagina então, por exemplo, e especialmente que o meu maior receio que eu apontei para ele na época era o quê? Você está chamando pessoas que não são empresárias. São pessoas que não entendem a linguagem dos negócios. E se essa pessoa amanhã ou depois fala assim, não, eu já quero tirar meu dinheiro ou eu já quero meu lucro? E a gente sabe que não funciona assim. Então eu alertei todos esses detalhes para ele, de todos esses problemas que teríamos, mas porém, eu falei com ele que sim, que eu iria encontrar uma solução para viabilizar essa ideia que ele estava, tá ok? E foi isso que nós fizemos, estudamos bastante para poder encontrar uma solução para esse dilema que ele estava vivendo. E aqui, pessoal, eu vou dar para vocês agora a maior sacada. Inclusive, assim, se você já chegou até aqui, presta bastante atenção, porque com essa sacada você pode resolver problemas como esses, mas você também pode resolver inúmeros outros problemas, tá ok? Com essa mesma sacada. E a sacada que eu dei para ele foi o seguinte: nós vamos fazer uma SCP. O que é SCP? Sociedade em Conta de Participação. Já ouviu falar nesse nome? Já ouviu falar nessa sociedade? É uma sociedade como qualquer outra, tá ok, pessoal? Tá lá no Código Civil. Mas essa sociedade em conta de participação, ela tem algumas particularidades. Particularidades essas que resolveram todos os problemas do meu cliente e eu vou explicar para vocês agora. Na SCP, Sociedade em Conta de Participação, nós temos o sócio ostensivo e nós temos o sócio participativo. Esse sócio participativo também ele é chamado de sócio oculto. Tá? E o que a lei diz desse tipo de sociedade? A única pessoa que pode tomar decisão, a única pessoa que aparece para a sociedade, o único que pode negociar em nome da sociedade é o sócio ostensivo. É o sócio que aparece para a sociedade, que aparece para o público. O sócio oculto ou sócio participativo, ele é mero investidor. Conseguiu perceber? Está conseguindo perceber a linha de raciocínio? Então, ele é mero investidor. E o melhor dessa sociedade SCP é que ela sequer precisa ser registrada na junta comercial. Tá? Ela é, de certa maneira, entre aspas, uma sociedade de gaveta. Só que é uma sociedade de gaveta que tem todas as prerrogativas legais. Tá ok? Ela funciona como uma sociedade normal, ela é totalmente legal, mas ela tem essas particularidades. E com essa solução, eu resolvi todos os problemas do cliente. Porque sim, se ele queria realmente pegar capital de várias pessoas, ao invés de trazer essas pessoas para dentro da empresa, levar todas elas para dentro do contrato social, e especialmente ter que mudar toda uma estrutura para ter essas pessoas, o que nós fizemos? O que foi que eu sugeri para ele? Para que ele formasse com essas pessoas uma sociedade em conta de participação, onde essas pessoas seriam meramente investidoras. Conseguiu perceber que aquilo que era um problema para o cliente,
através de uma solução contábil, eu consegui resolver o problema dele e tornar aquilo que era um problema algo que realmente seja executável ou aquilo que realmente seja operacionável. Tá ok? Pessoal, essas eram as dicas que eu tinha para te dar. Inclusive, essa sociedade SCP, ela tem inúmeras outras possibilidades e outras estratégias empresariais que você pode utilizar usando esse tipo de sociedade, tá? Eu indicaria super você fazer estudos sobre isso. Mas o mais importante, pessoal, por que eu contei tudo isso? Por que eu vim aqui? Gastei todo esse tempo para poder fazer esse vídeo, porque você não sabe, mas tem todo um aparato por trás para poder fazer esse vídeo funcionar, para poder fazer esse vídeo ir para o ar. E por que a gente se deu todo esse trabalho? Primeiro, realmente para poder valorizar a profissão do contador e também, sim, para poder demonstrar o tipo de trabalho que a gente presta lá dentro da Frater Contabilidade e para poder realmente até responder aquele meu colega que perguntou por que tantos empresários, por que sempre eu estou postando na rede social que eu estou prestando consultoria, tá? E as consultorias, porque elas vão nesse sentido, tá? E dentro da Frater a gente tem outras inúmeras possibilidades, outras inúmeras estratégias que a gente sempre está aberto para poder pensar o negócio do cliente e dentro da perspectiva daquele cliente, encontrar uma solução que possa fazer aquilo funcionar, uma estruturação, uma estratégia contábil para que possa tudo isso se tornar operacionável, tá ok? Pessoal, ficou alguma dúvida? Já pode deixar aqui nos comentários. Se tiver crítica também, se você não gostou, pode escrever aqui também, não tem problema, a gente super entende. E, pessoal, foi um prazer falar com vocês. Eu aguardo vocês. Até uma próxima oportunidade e a gente se vê em breve. Um abraço.